que o teu povo, meu Pai, seria cabeça e não seria cauda. Mas isso que nós temos visto não tem acontecido nesse mundo, pelo contrário, nós temos visto os cristãos amargando, meu Pai, com dores, com doenças, com pobreza, com miséria. E é isso, meu Pai, que mais nos choca, que mais dói no nosso coração, porque o Senhor é um Deus vivo, é um Deus todo-poderoso. Então, meu Pai, que hoje faça-se justiça na vida do teu povo, que a gente possa ver, meu Pai, o teu nome se manifestando, que a gente possa ver os milagres acontecendo na nossa vida, porque na vida dos outros não interessa, meu Pai, porque nós somos aqueles a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor escolheu. Então, faça firme nossa vida abençoada, para que possamos dar o testemunho, meu Pai, real da tua grandeza. Mas acima de tudo, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor prepare o nosso coração para que sejamos de fato pessoas cheias da tua presença. Porque em cada lugar que vamos, meu Pai, nessa terra tem um demônio. Em cada lugar que a gente vai tem uma maldição espalhada, escondida, quer seja na comida, quer seja num brinquedo, quer seja num omiyage que está estampado, meu Pai, em uma plataforma, em um balcão de vendas. A gente não conhece, mas eu sei de uma coisa, meu Pai. Se o Senhor estiver conosco, não importa a maldição desse mundo. Não importa, meu Pai, aonde quer que estejamos, porque se o Senhor nos abençoar, não tem ninguém que nos amaldiçoe. Então, meu Pai, nós te pedimos que essa noite seja uma noite de glorificação para o teu nome. Usa a nossa vida, meu Pai, conta com a gente, fala com a gente, ensina a gente o caminho a seguir, e nós faremos, meu Pai, para glorificar o teu santo nome. Muito obrigado. De todo o nosso coração nós te agradecemos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a Bíblia? Pode sentar, por favor. Eu queria ler o primeiro versículo que eu vou ler para vocês, está aqui em João, no capítulo João 8. João 8:31. É uma mensagem muito legal. Eu estava refletindo nela hoje de manhã e refletindo essa madrugada também. E eu acho que vale a pena todos nós refletirmos. João 8:31. João 8:31. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que coisa interessante. Se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra, permanecerdes no teu coração, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas libertar de quê, então? A verdade liberta de quê? Daqui um pouco eu vou mostrar para vocês de quê. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizeis, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só que coisa interessante. Jesus estava caminhando em Jerusalém, e quando ele chegou a uma certa altura, uma multidão estava ao redor de um menino. O menino estava tendo uma crise epilética, ele estava caído no chão. E um pai desesperado, porque um pai, quando vê um filho doente, ele se desespera. Não tem coisa pior. Às vezes o pai quer morrer, mas não quer ver um filho morto. O pai quer sofrer, mas não quer ver o filho sofrer. E aquele pai tinha um menino, um jovem já na adolescência, já quase adulto, e que há muitos anos estava doente, uma doença terrível, epilepsia. E quando Jesus chegou lá, aquele alvoroço, o pai chegou até Jesus e disse: Senhor, trouxe-te o meu filho, apresentei-te aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus ficou chateado naquele momento, disse: mas poxa, como não? E olhou para os seus discípulos e disse: geração incrédula, até quando eu estarei convosco e até quando vos sofrerei? Até quando eu vou
ter o desprazer de saber que você conhece a palavra e mesmo assim não consegue vencer o mal que está à sua volta. E o pai chorando disse: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho, tem misericórdia dele. Jesus disse: podes, tudo é possível ao que crê. Se podes, tudo é possível ao que crê. E aquele jovem endemoniado, então, se convulsionou mais uma vez. Jesus expulsou o demônio e ele ficou curado. A partir daquele momento o menino ficou livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Deus nos liberta, estamos livres. Mas por que há tanto cristão que não consegue ir à frente? Por que os cristãos, de um modo geral, são as pessoas mais fracas na face da terra? Eu nunca vi, por exemplo, um cristão no livro dos mais ricos do mundo. Eu nunca vi. Bill Gates não é cristão. Ou seja, se é cristão, não é praticante. Mas não é aquela pessoa que diz: eu sou cristão, que vai à igreja, que lê a Bíblia, que ora, que busca. Eu nunca vi um cristão na lista da Forbes. Nem entre os 100, nem entre os 500, nem entre os 1000. Por que será? Por que os cristãos não conseguem ser grandiosamente abençoados? Por que os cristãos vivem passando dificuldades no casamento? Quantos cristãos separados? Eu vi até pastores que se separaram. O pastor separa da esposa, a esposa separa do pastor. Alguma coisa não está errada? Porque o casamento não é uma coisa sagrada para Deus? Então por que o pastor separa? O pastor que é o líder, aquele que ensina a palavra de Deus e mesmo assim ele vive uma vida contrária àquilo que ele mesmo prega. Por que é que tem tanta gente caída pelas ruas, tanto cristão em depressão? Será que o cristão cai em depressão? Cai. Muitos cristãos estão em depressão. Mas por que estão em depressão se a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Por que então eles não estão vivendo essa vida? Hoje, por exemplo, eu fui conversar com uma mãe e ela aos prantos. Eu, pois não, que meu filho está preso. Mas o que houve? Não, ele começou a namorar uma mulher casada. A mulher tem 3 filhos e a mulher trabalhava em Sunaco, não sei o que, e ele louco pela mulher, a mulher se separou dele, ele foi lá e tocou fogo no carro da mulher. Mas por que o mundo está assim? Por que as pessoas estão assim? É porque elas estão cada vez mais prisioneiras. Existem muitos cristãos prisioneiros. Eu até contei uma história hoje de manhã sobre Hitler. Hitler, ele era um cara terrível. Hitler era um cara do mal. E um dia ele pegou uma galinha, ele levou para perto dos seus generais e pegou a galinha e começou a arrancar as penas da galinha na frente de todo mundo. E a galinha gritava e ele arrancava as penas. E foi arrancando as penas ao ponto da galinha ficar sem uma pena. E soltou a galinha lá ensanguentada, chorando, gritando. Mas daqui a um pouco ele pega um pouquinho de milho, farelo de milho, e joga no chão, a galinha vai lá e começa a comer. Aí ele se afasta um pouco, joga mais um pouquinho de farelo no chão, a galinha se afasta, vai para perto do milho e começa a comer. E daqui a um pouco ele está andando e a galinha correndo atrás dele. Ou seja, ele acabou de arrancar as penas da galinha, mas a galinha está correndo atrás dele. E ele disse: essa aqui é a maior lição que vocês têm que aprender. Que não importa o sofrimento que a pessoa passe, não importa a miséria que você impute a ela, não importe o mal que você cause a ela, se você der um pouco de farelo, ela vai atrás de você. E assim é a humanidade. O diabo faz exatamente isso. As pessoas vivem comendo farelos, vivem vivendo as piores vidas, moram nos piores lugares, e mesmo assim as pessoas não largam os seus delitos espirituais. O que nos apega às prisões são exatamente os delitos que nós cometemos. Quer ver? Abra em Judas. Judas é o último capítulo antes do Apocalipse. É o último livro antes do Apocalipse. Judas no capítulo 1. Judas no capítulo 1, versículo 11. Judas 1, 11. Muito bem, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Aqui estamos falando de 3 homens, 3 situações. Aqui
nós estamos vendo 3 prisões em que o homem cai e não percebe. A primeira foi a de Caim. Caim viu o seu irmão Abel ser muito abençoado. A Bíblia diz que na época das ofertas, das primícias, cada um separou uma oferta para Deus. Caim das suas verduras e Abel das suas ovelhas. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E o que aconteceu? Deus abençoou um e não abençoou o outro. Ele não amaldiçoou Caim, ele não abençoou Caim, diferente, né? E aí o que aconteceu? Caim, vendo o seu irmão abençoado, perguntava-se para si mesmo: por que meu irmão tem mais do que eu? Por que meu irmão tem mais e é melhor do que eu? Ele não sabia que Deus havia abençoado Caim, Abel. Então ele, por inveja, matou o seu irmão. A partir daquele momento, ele virou prisioneiro. Prisioneiro da raiva, da inveja, do ódio, da mágoa, da tristeza. E aquela prisão ficou com ele para toda a vida. Ele ganhou, inclusive, o nome de assassino. Foi o primeiro assassino que já existiu na terra. Então ele deixou de ser um abençoado para ser um assassino. Ele deixou de ser um homem que tinha uma marca de bênção para ter uma marca de maldição. Porque a Bíblia diz que Deus colocou nele uma marca, e aonde quer que Caim fosse, todo mundo saberia quem era Caim. Ou seja, então, Caim, por causa de uma oferta, por causa das primícias, ou por causa da bênção do seu irmão, se transformou num homem do mal. Ele guardou consigo aquilo. Ora, e a Bíblia diz que o caminho de Caim era um caminho errado. E depois fala de Abraão, o engano de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta muito abençoado, que ele era considerado, inclusive, um homem abençoador ou amaldiçoador. Balaão tinha uma comunhão tão grande com Deus, que quando ele abençoava, e quando amaldiçoava, ele amaldiçoava também. Ou seja, ele tinha esse poder. Então, quando Moisés, junto com aquele povo, o povo saiu no deserto e foram na direção de Moabe, o rei de Moabe era Balaque. E Balaque disse: chama-me alguém que tenha o Espírito de Deus para que nos ajude. E aí disseram: olha, o único homem da terra, nessa região, que tem o Espírito de Deus é Balaão. Chama ele. E ele mandou então mensageiros e disse: Balaão, o rei Balaque está te chamando para que você amaldiçoe esse povo que está vindo na direção de Moabe. E Balaão disse: espera que eu vou consultar a Deus. E Deus disse para Balaão: ô Balaão, você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse é o meu povo. Diga para Balaque que esqueça esse povo, porque eles vão passar por aquelas terras. E Balaão então disse aos mensageiros: olha, eu não posso ir porque Deus não quer que eu vá. E os mensageiros voltaram, e no outro dia veio uma nova equipe, já com príncipes de Balaque, e disseram para Balaão, o rei manda te chamar, e ele disse que vai te honrar muito, o rei vai te abençoar muito. Então naquele momento, o coração de Balaão disse: caramba, o rei está me chamando e vai me honrar. Ora, o rei, quando honra alguém, ele honra com ouro, honra com presentes, honra com bens. E ele disse assim: mas eu não posso ir. Aí novamente o que ele fez? Ele foi consultar a Deus. E Deus disse: mas eu já não falei que não é para você ir? Ele disse: mas Senhor, ele está precisando, dá para o Senhor ter misericórdia, eu vou lá falar com o rei. E ele então no outro dia foi. Aí aconteceu aquele caso do jumento, né? A jumentinha que falou com Balaão, não sei se vocês se lembram, que a jumentinha estava indo, e a jumenta então começou a ver um anjo com a espada na mão, e o anjo ia matar Balaão, porque Balaão estava descumprindo a palavra de Deus. E Balaão então não entendia, e a jumenta forçava para não ir em frente, e ele agredia o jumentinho para que ele pudesse caminhar. Da segunda vez, quando o anjo novamente apareceu, eles estavam no funil, e naquele momento o jumentinho quis voltar atrás e apertou o pé de Balaão na cerca, e Balaão desceu e espancou novamente o jumentinho. E pela terceira vez ele colocou a mula no caminho, e já no lugar onde a mula não podia voltar, então a mula arriou, e ele então desceu e novamente começou a bater
E foi aí que o jumentinho falou com ele, disse, ô Balaão, por que você está me agredindo? Você não está vendo que você está me agredindo? Mas por que você está me agredindo? Eu sempre te servi. Parece brincadeira, né? Uma mula falando, mas um jumento falando com a pessoa, mas foi de fato um fato real. E aí, então, naquele momento, Balaão pôde ver o anjo, e o anjo estava com a espada na mão para matá-lo. E disse, olha, por causa do teu jumento eu não te matei, porque você está desobedecendo a voz de Deus. E Balaão insistiu e foi até o rei, totalmente rebelde. E quando chegou no rei, o rei disse, eu vou te dar muitos bens, eu vou te honrar muito. E ele disse, mas ainda que você me dê uma casa de ouro, eu não vou poder dizer a você o que Deus, não vou poder desmentir aquilo que Deus disser a teu respeito. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar. Então imagine um profeta tentando negociar com um rei a maldição do povo de Deus. E Deus disse, eu não vou amaldiçoar meu povo, porque aqueles a quem eu abençoei, eu não vou permitir que ninguém amaldiçoe. Ou seja, o povo abençoado não pode nunca ser amaldiçoado por ninguém. Mas Balaão, por causa da herança, por causa do bem que o rei queria dar, 3 vezes tentou negociar com Deus. E Deus disse não. E aconteceu que o povo de Deus avançou e Balaão foi morto pelos seus próprios parentes, pelos seus próprios amigos, pelos seus próprios conterrâneos naquela batalha. Ou seja, qual é o segundo aprisionamento? A rebeldia, ou seja, não, é ouvir a palavra de Deus e tentar ir contra. São as pessoas que tentam fazer da sua vida uma vida livre. Por exemplo, tem gente que diz o seguinte, eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso de igreja, porque se eu for na igreja só tem coisa ruim. Pode ser que seja. Eu não vou na igreja porque eu não gosto do pastor. Pode ser que seja. Eu não vou na igreja porque na igreja essa igreja não é a igreja que eu gostaria de ir. Eu não fui com a cara da irmã. Hoje uma pessoa falou comigo assim, não, na igreja que eu ia tinha uma panelinha. Pode ser que tenha uma panelinha. Mas a pergunta é, você está indo lá pela panelinha, você está indo lá pelo povo, você está indo lá pelo pastor, ou você está indo lá por Deus? Porque quando você está junto da palavra de Deus, então você consegue ouvir, Salmo 112 fala sobre isso, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então quando a gente ouve a mensagem de Deus e a gente sabe o que é certo, a gente não faz o que é errado. E aconteceu um fato muito interessante de uma pessoa que depois de 30 anos, ela chegou na igreja e disse, pastor, eu não venho mais. Eu não vou congregar mais. Eu não quero mais vir à igreja porque eu não preciso. Eu já venho aqui há 30 anos e nesses 30 anos já ouvi pelo menos umas 3.000 pregações. E dessas 3.000 pregações é provável que se eu me lembro de 4 ou 5 é muito. E a igreja toda ficou calada, porque é uma grande verdade, né? Às vezes se ouve a palavra no domingo, na segunda-feira tu já não lembra mais o que foi pregado, né? Que versículo foi que o pastor pregou? O que foi dito naquela reunião? Existem outras pregações que marcam o coração da gente, mas a maioria às vezes passa despercebido. E aconteceu que toda a igreja ficou pensativa. Aí um irmão tomou a palavra e disse, meus irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu estou casado com essa mulher, e mostrou a esposa, há 35 anos. Ela cozinha lá em casa 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Eu já comi pelo menos umas 9.000 refeições. E dessas 9.000 refeições, eu não me lembro talvez de 10 ou 15 refeições assim que marcou o nosso relacionamento. Nesses 9.000 refeições, normalmente era comida do dia a dia. E eu não me lembro mais. Mas eu e os nossos filhos, nós fomos nutridos por essa alimentação, ainda que a gente não lembre dela, mas todos os dias, quando a gente ia dormir, estava nutrido, o nosso corpo físico estava nutrido, ainda que eu não me lembre o que eu comi, mas o que eu comi me fez bem para o meu corpo físico. Ainda que eu não tenha me lembrado se era batata frita com ovo, ou batata frita com carne, ou se era um bife a cavalo, eu não me recordo, mas aquela alimentação nutriu a mim e os nossos filhos até hoje. Então não é aquilo que você se lembra que te nutre, mas aquilo que você se alimenta de fato e de verdade com substâncias fortes como a palavra de Deus. Então por que a gente tem que congregar? Por causa disso. Porque quando você congrega, você talvez não lembre da palavra, mas naquele dia você se alimentou.
naquele dia você recebeu um prato de comida que vai te fortalecer a tua vida espiritual. E se não caímos até hoje é porque nós estamos buscando a Deus. Porque aqueles que não buscam acabam se tornando prisioneiros. E há tanta gente, principalmente no Japão. Quantos cristãos estão aqui e são prisioneiros hoje? Prisioneiros da depressão. Pessoas que frequentavam a igreja, que eram uma bênção na igreja, mas por uma razão qualquer. Talvez o pastor fez coisa errada, talvez um outro irmão fez coisa errada, talvez algo aconteceu e aquilo fez com que ela se entristecesse. E ela então se magoou e ficou ferida. Ou seja, o caminho de Caim, ficou chateado, ficou infeliz porque o outro foi abençoado e não ele. Outros são aqueles que por causa do pecado de Balaão. Balaão se achava um homem com capacidade para ter riqueza. Ele queria acumular muitas riquezas, mas ele era profeta. O profeta não é chamado para ter riqueza. Nós, pastores, não somos chamados para ter riqueza. Nós somos chamados para ganhar alma. O homem de Deus, quando ele se envolve com os negócios, é o que Jesus disse, o homem quando se envolve com os negócios desse mundo, ele perde a visão da obra de Deus. Então todo pastor que você vê, começa a querer muita coisa na vida, começa a querer montar um monte de coisa, ele vai acabar se perdendo, porque o homem de Deus não foi chamado para ser rico. Não foi chamado para desfrutar de uma vida abençoada. Ele é abençoado, não lhe falta nada. Mas ele também não precisa de muita coisa, porque a vida dele é para ajudar pessoas. O que ele precisa? Ele precisa de condições para ir até as pessoas e mais nada. Amém? Ou seja, então quando o homem começa a se preocupar com ter, ele esquece de dar. Então o profeta, quando ele quer ter muito, ele esquece de dar o que é importante para as pessoas. E muitos cristãos, às vezes, em busca de tanta coisa nesse mundo, acabam perdendo a sua salvação. E ficam presos, ficam prisioneiros. Por isso Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Até quando o povo vai estar endemoniado? Até quando as pessoas vão estar caídas? Até quando as pessoas vão estar na lama e não se levantam? E as pessoas sabem da palavra de Deus. Se você procurar os mendigos no Brasil, por exemplo, todos eles... Tem até na internet aí um monte de mendigo que entra na igreja, começa a louvar, uma coisa bonita. E as pessoas acham isso maravilhoso, o mendigo entrou e agora está louvando. Mas vai ver a vida daquele mendigo. Se ele está mendigando é porque ele está preso, ele é um prisioneiro, ele pode ser um cantor, um levita. Ele pode cantar a melhor canção do mundo, ele pode ser o mais afinado do mundo, ele pode tocar o melhor instrumento do mundo. Mas ele está preso, ele é prisioneiro do diabo. O coração dele não é de Deus, se morrer ele não vai ser salvo. Porque ele está na igreja, ou então esqueceu a igreja, ou ele é presbítero da igreja. Aí fala do terceiro homem que é Coré, Datá e Abirã. Esses homens, quando Moisés subiu lá no monte, estava lá 40 dias, quando Moisés desceu, esses homens já haviam tomado a igreja, já haviam montado uma congregação, já tinham escolhido as pessoas e diziam entre si, Moisés sumiu, Moisés nos abandonou, agora nós vamos tocar isso aqui. Ou seja, eles assumiram aquilo que não estava na alçada deles assumir. Eles carregavam consigo o peso de levar o povo de Deus sem ser chamado por Deus. E é isso que tem feito muita gente perder a salvação. Porque tem muitas igrejas que não são igrejas, são locais de reunião onde os pastores não foram chamados por Deus, foram chamados por eles mesmos. São rebeldes. E o que acontece? Por causa disso, eles criam um povo frio, um povo fraco, criam um povo para eles. Pessoas que são apaixonadas pelo pastor, não é no sentido físico não, aquele homem é aquele homem, se aquele homem não tiver, eu não vou. Eu vi, por exemplo, no Brasil, algumas igrejas que as pessoas chegavam na porta, olhavam, quem está fazendo culto? Ah, o pastor fulano, não, hoje eu não fico. Ué, mas peraí, você serve a Deus ou serve ao homem? Então, às vezes, aquela pessoa que está na igreja, ela está na igreja, mas ela está prisioneira daquele homem. Se aquele homem não estiver ali, para ela nada tem valor. A pergunta é, nós somos servos de Deus ou somos servos do homem? Foi o que os fariseus disseram, olha, nós temos seguido a Deus desde a nossa infância. Não servimos a homem nenhum, por que nós vamos ser servos do Senhor? Então, naquele momento, aqueles homens disseram, não, nós não vamos nos sujeitar ao Senhor não. Por quê? Porque eles eram servos do mundo. Ainda que disseram, nós somos servos do Senhor, mas no momento em que eles não aceitam a submissão de Jesus, é porque eles são servos de si próprios. O seu próprio orgulho lhes faz achar que é melhor do que ele mesmo. Ou seja, o seu próprio orgulho faz eles pensarem que são autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de Deus.
Nós precisamos de Deus todos os dias. Por isso eu falei o segredo da chinela, bate-chinelo, né? Que a gente tem que orar de manhã, acordar de manhã, dobra o joelho e clama a Deus. Aproveita que você está de joelho e clama a Deus. Porque quando você começa o dia com Deus, sua vida vai ser abençoada. Mas aqueles homens, para eles nada disso tinha valor. Para muitas pessoas que estão aí hoje espalhadas por esse país, é triste saber que a maioria pensa exatamente que não precisa mais de estar numa igreja, que não precisa mais ser fiel a Deus, que não precisa mais se esforçar para estar na casa de Deus. E esse é o maior engano do diabo. Quando eu vim para cá agora, e resolvi vir para cá pregar o Evangelho, eu estava me lembrando de quando eu comecei a trabalhar, há muitos anos atrás, num hospital. Era um hospital chamado Casa de Saúde e Maternidade São Lucas. A dona era mãe de santo e o dono era pai de santo. E aconteceu que quando eu entrei lá, eu não sabia, eu também não fui perguntar isso para ninguém, eu não sabia. E como eu era o responsável pelo laboratório, a primeira coisa que eu fiz foi ungir aquele local. Eu disse, Deus, aqui o Senhor vai me abençoar. Eu não sei, não conheço o hospital, eu conheço o meu cantinho, que era uma sala, metade dessa sala aqui, isso aqui era o meu canto, era o meu laboratório. Então tinha uma salinha de colheita e ali atrás tinha os equipamentos onde a gente realizava os exames. E lá tinha 5 pacientes por dia, 2 meses depois tinha 50 pacientes. Por quê? Porque quando nós somos de Deus, nós abençoamos o lugar onde nós estamos. Quando nós somos de Deus, aonde a gente vai, a gente abençoa. Porque nós somos livres e quem é livre, liberta. Quem é preso, aprisiona. Quando você chega perto de uma pessoa triste, comece a conversar com a pessoa com depressão para você ver. Se você não sair logo dali, em 15 minutos você está pensando igual a ela. A pessoa vai te convencer que está em depressão e você vai sair dali achando, será que eu não estou com depressão também? Porque você começa a ouvir e começa a receber aquela carga negativa na sua vida. Se você chega num lugar e tem alguém assoviando, quer ver? Faz uma experiência disso. Chega num lugar assim e começa a cantarolar uma canção qualquer que você conhece. Uma canção qualquer. Chega lá mas fica ali 1 ou 2 minutos repetindo a mesma canção para você ver. Daqui 3 minutos vai ter alguém repetindo a canção também. Porque você contagiou aquele ambiente com o teu espírito alegre. Porque você contagiou aquele ambiente com essa tua vontade de sorrir. Então daqui um pouco as pessoas vão estar cantarolando a mesma música. Agora quando você vai no ato fúnebre, quando você chega lá e começa a ouvir as pessoas falando, fulano era tão bom, aí você olha para um canto, tem gente lá enxugando as lágrimas, você olha para o outro, tem alguém quase que desmaiando já também, porque a morte é uma coisa muito dolorosa. Então você chega ali, daqui um pouco você saiu de casa, você botou até um perfume, saiu bacana de casa, mas quando você chega lá, daqui um pouco você vai caindo, o peso no seu ombro vai aumentando, e quando você menos espera, você já está tão para baixo quanto aquelas pessoas, porque o ambiente, ele te aprisionou. Você está preso àquele ambiente agora. Se você não for forte o suficiente para sair dali e dar um basta naquilo, quando você chegar em casa, você leva esse ambiente pesado para dentro da tua casa também. A mesma coisa na fábrica. Você está lá na fábrica, você está lá no seu local de trabalho e o dia foi ruim, e o cachorro, buchou, chachou, todo mundo pegou no teu pé naquele dia, aquele dia está horrível, aquele dia não está bem. Quando você chega em casa, você leva para casa todo aquele ambiente negativo também. Por quê? Porque você está prisioneiro daquele ambiente. Estão entendendo sim ou não? Quer dizer, nós não podemos levar para casa aquilo que pertence ao mundo. Nós não podemos levar para dentro da minha família, para dentro da minha casa, a maldição lá de fora. Ela não pode entrar na minha vida, ela não pode me contaminar. Se eu sou livre, verdadeiramente, se Deus me libertou, então eu sou livre. Mas existem cristãos que não são assim. Os cristãos estão vivendo segundo o que vivem as pessoas aí fora. Se é carnaval, o cristão está sorrindo. Se não é carnaval, se o time do fulano perde, o cristão está triste, fica triste também. Porque o meu Flamengo perdeu, o meu Vasco, o meu Corinthians. Quer dizer, a pessoa ela vive segundo a prisão do mundo. Ela não entendeu ainda, mas ela está presa.
As pessoas estão aprisionadas e não estão conseguindo entender isso. O mundo tem aprisionado os cristãos de uma forma tão terrível que nós temos visto os cristãos glorificarem ao diabo e não sabem. Quando o cristão diz, está tudo mais ou menos, minha vida está uma guerra danada, tem que melhorar, está na mão de Deus. Aí Deus diz, mas peraí, por que está na minha mão? Por que está na minha mão? Tem que estar na tua mão, o problema não é teu. Por que você está jogando para Deus? Por que você está jogando para mim? Aí Jesus diz o seguinte, aquele que crê em mim fará obras maiores ainda do que eu faço. Aquele que crê em mim fará obras muito diferenciadas. Quando a mulher que tinha um fluxo sanguíneo há 12 anos tocou no vestido de Jesus, ele deu o maior exemplo disso. Ele parou e disse, quem me tocou? E os discípulos disseram, não, Senhor, todo mundo te tocou. Ele disse, não, uma pessoa me tocou. Não, o senhor está enganado, todo mundo aqui tocou no Senhor. Ele disse, não, uma pessoa me tocou, porque de mim saiu o poder. Ou seja, então quando a gente tem fé, quando a gente vive perto de Deus, você extrai dele o seu milagre. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a bênção que você precisa? Graças a Deus a minha vida está bem, mas às vezes tem alguém na tua família que não está bem. Às vezes tem alguém ao seu lado que não está bem. Ora, se eu sou livre, eu posso libertar. Se eu sou livre, eu posso ajudar. Se eu sou livre, eu posso levantar. Se eu sou livre, eu posso fazer com que outras pessoas sorriam também. Ou seja, então quando eu estou livre, eu não estou livre só para mim, eu estou livre para libertar aqueles que estão à minha volta. Mas quando eu estou prisioneiro, eu aprisiono os que estão à minha volta. Então há o cristão que está livre e que liberta, mas há o cristão que está preso e fica prisioneiro cada vez mais. É prisioneiro do trabalho, é prisioneiro do homem, é prisioneiro da saúde, é prisioneiro da miséria, é prisioneiro de tanta coisa ruim que ele não consegue se levantar. E a gente precisa mudar isso, amém? Nós temos que ser a luz do mundo, nós temos que ser a diferença do mundo. Nós temos que ser aqueles que sabem que tem um problema, que sabem que tem uma batalha, mas a gente enfrenta essa batalha e vence. Nós precisamos ter isso, nós precisamos ser luz, nós precisamos alcançar esse estágio de liberdade. Eu não posso me sentir que o meu corpo está pesado e dizer, eu estou pesado. Se está pesado, você tem que orar e dizer, está amarrado, não aceito isso não. A partir de agora eu vou estar livre. Eu vou fazer uma prova, vou fazer um trabalho, vou fazer uma entrevista, não importa qual é a dimensão da dificuldade que está do outro lado, o que importa é a fé que você carrega consigo. Se você tem fé, você faz qualquer coisa. Por isso que Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês não podem ser dependentes de homem. Homem nenhum pode aprisionar vocês. Sentimento nenhum pode aprisionar vocês. Pessoa nenhuma pode aprisionar vocês. Hitler não pode arrancar tuas pernas. Você não pode viver de migalhas. Você não pode viver de um pouquinho de farelo. Você não pode ser, às vezes eu fico vendo no Brasil, a mulher com um olho desse tamanho roxo, apanhou até não querer mais. Aí ela vai na delegacia e diz, não foi nada não, e retira a queixa. Aí o marido vai lá depois de novo e dá outra surra nela. Ela está com o olho roxo, está com o olho inchado, mas por causa das migalhas, ela fica presa a esse homem. É muito triste você ver as pessoas sendo prisioneiras de outras, mesmo sendo abusadas, mesmo sendo vilipendiadas, mesmo sendo atacadas, agredidas. Gente que fica às vezes num lugar de trabalho e por causa da miséria daquele trabalho, a pessoa fica ali se sujeitando aos mais ridículos extremos, a mais ridícula vergonha. Eu acho que a gente precisa ter esse brilho próprio. Se nós somos de Deus, nós não podemos ser escravos de ninguém. Nós não podemos ser dependentes de ninguém. Eu não posso depender do meu pastor. Eu não posso depender do meu bispo, do meu apóstolo. Eu não posso depender de homem. Eu tenho que depender de Deus. Amém? Você tem que depender de Deus. E é isso que nós queremos fazer. Uma igreja forte, de um povo forte. De um povo tão forte que pode ajudar quem está caído. Porque os cristãos que estão aqui, 90% estão caídos. Conversa com os cristãos para você ver. As pessoas não têm ânimo para ir na igreja, as pessoas não têm força para ir na igreja, as pessoas não têm coragem de se levantar, de acordar cedo. O que está acontecendo? Elas estão escravas, elas estão perdendo a salvação e daqui a um pouco ninguém pode salvá-las mais. Quem pode salvar quem já conhece a verdade e não quer tomar decisões? As pessoas estão morrendo. E se nós somos livres, nós temos que salvar essas pessoas. Amém? Amém. E eu gostaria de fazer uma oração para que Deus derrame sobre vocês uma unção para que vocês sejam muito fortes.
Porque não tem muitos cristãos nesse país, não. Tem pouquíssimos cristãos. Podem ter muitas igrejas, mas tem poucos cristãos. Tem muito povo, muita gente falando, mas tem pouca gente agindo. E por isso a igreja está fraca, por isso a igreja está uma vergonha. Por isso as pessoas perdem as penas e mesmo assim continuam comendo migalhas. Por isso que as pessoas continuam vivendo a sua própria vontade e esquecem de fazer a vontade de Deus. Aí o que acontece? Elas são fracas. No dia que o mal vem, elas não suportam. No dia que o problema vem, elas caem em depressão. Mas com vocês não vai acontecer isso em nome de Jesus. Por quê? Pela razão mais simples de todas aquelas que nós já lemos aqui. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, quem é que nos faz forte? Nós mesmos. Nós somos fortes porque nós cremos em Deus e cremos em nós mesmos. Se você não crê em você, a ponto de dizer isso está errado e não aceitar, você vai ser escravo. Nós não podemos ser escravo de ninguém. O diabo quer aprisionar. O diabo não tem nenhum problema em deixar a pessoa frequentando uma igreja. O problema do diabo é quando essa pessoa diz: agora eu não quero mais a tua ajuda, não quero mais a tua mão, não quero mais que você toque em mim. Aí é um problema. Foi o que aconteceu com Balaão. Deus disse para Balaão: Balaão, eu libertei esse povo no Egito. Eu libertei esse povo e abençoei. Eu não vou amaldiçoar o meu povo. E lá no final de tudo, Balaque encerra a conversa com Balaão e disse: olha, o seu Deus, olha como o diabo é sujo. O seu Deus te impediu de ser glorificado por mim. O seu Deus impediu que eu honrasse você grandiosamente. Porque não quisestes amaldiçoar aquele povo. Veja a astúcia do diabo. A última cartada do rei. O seu Deus jogou a culpa em Deus. O seu Deus não quis que você fosse honrado. Em outras palavras, o seu Deus não quis que você tivesse a riqueza que eu tenho para te dar. Mas que riqueza era aquela? Aquilo não era riqueza, porque por maior que fosse a riqueza, não haveria como impedir a bênção de Deus. Nada pode impedir a sua bênção. Nada pode impedir o homem abençoado, a mulher abençoada. Nada, nem ninguém, nem macumba, nem olho grande, nem inveja. Nada impede o homem de Deus, o abençoado de Deus. Amém? Então, quando eu sou abençoado, aonde eu vou abençoar. Por isso, aquele laboratório que eu trabalhei, eu não queria nem saber se o dono era pai de santo ou mãe de santo. O que importa é que eu ia lá nos pacientes que estavam em estado terminal e evangelizava eles, pegava uma garrafinha de água dessa daqui e dizia: a senhora aceita Jesus? Eu aceito. A senhora aceita se batizar? Eu aceito. Eu batizava, pegava um pouquinho de água na mão, aspergia naquela pessoa, está batizada em nome de Jesus. Aí algumas pessoas diziam assim: mas espera aí, está certo fazer batismo por aspersão? Será que está certo? E eu dizia: se certo ou se é certo, eu não sei, mas uma coisa é certa: a pessoa aceitou e foi salva. É melhor ela ser batizada por aspersão e receber o direito da salvação do que ela tomar um banho num rio e não se converter nunca. Então, se vão criticar porque faz, vão criticar também porque não faz. Então vamos fazer. Amém? Vamos orar por esse país, vamos orar por essa terra, vamos fortalecer a igreja. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos preparar a Santa Ceia agora, por favor. Vocês compreenderam a mensagem? A mensagem é: se Cristo nos libertou, então nós somos livres. Eu não sou escravo de ninguém. Eu não sou escravo de um homem. Eu não sou escravo de uma religião. Eu sou livre. Eu sou livre para decidir o que eu quero fazer para o meu Deus ou não. Eu quero fazer ou não. Eu quero seguir ou não. Eu quero cumprir a minha fidelidade a Deus, sim ou não? É você e Deus. Quem é que pode impedir ou quem é que pode te obrigar? Ninguém pode. Porque se você é livre, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Porque você só é livre porque você tem comunhão com Deus. Porque quem não tem comunhão com Deus, se a minha palavra permanecer em vós, então vós sereis de fato meus discípulos. Se a minha palavra não permanece em vós, vós não sois meu discípulo, não tem jeito. Então eu estou na igreja, mas o que eu prego não é a palavra de Deus, eu não sou de Deus. E pode ser a pessoa mais eloquente. Por exemplo, eu sou teólogo formado.
Eu me formei no Brasil, na época era a única faculdade que era reconhecida pelo MEC. Mas um dia eu peguei meu diploma e disse, esse diploma não serve para nada. Tá lá, nem sei onde está. Não serve para nada. Por quê? Porque a teologia não te ensina a caminhar com Deus. A teologia te ensina a questionar a Deus. Será que a gente tem que questionar a Deus ou temos que crer em Deus? Questione o pastor, questione o homem que está falando um monte de coisa, mas a Deus você não pode questionar, você tem que acreditar. Ou você crê ou não crê. Quando a gente crê, a gente recebe e dá. Quando a gente não crê, a gente não recebe, por isso não temos para dar. Ou seja, quando você não recebe, você não tem vida. Quando você não tem vida, como é que você levanta um caído? Já viu uma pessoa caída tentando levantar outro caído? Um bêbado tentando carregar outro bêbado? Como é que é? Um bêbado, imagina um bêbado abraçado ao outro. Quem é que vai ajudar quem? Os dois vão acabar caindo, né? Porque estão fracos. Um tem que ser forte para carregar o outro. E nós é que temos que ser essa força desse mundo. Amém? Feche os olhos. Meu Deus amado, querido. O Senhor sabe que existem muitas pessoas precisando da ajuda de Deus. Há muita gente desconvertida, há muita gente caída, há muita gente na lama. Há muita gente passando fome, meu Deus. Há muita gente comendo o pão que o diabo amassa. Há muita mulher apanhando do marido. Há muito marido, meu Pai, vivendo com a garrafa de cachaça, bebendo até cair. Há muito marido, há muito filho drogado. Há muita gente, meu Pai, perturbada. Há muita gente depressiva. Há muita gente caída. E a prisão parece que aumenta cada vez mais. A cada dia que a gente olha, meu Pai, muito menos são aqueles que estão na tua casa, muito mais são aqueles que estão caídos pelas ruas, pelos guetos, muito mais são aqueles que estão nos hospitais doentes. Ah, meu Pai, é preciso que o Senhor mude essa situação. Mas o Senhor não pode mudar sem que haja pessoas aqui nascidas do Senhor, que passaram pelos 3 batismos. As pessoas, meu Pai, que estão prontas para serem a diferença nesse mundo, que não querem ser, meu Pai, apenas mais um, porque está cheio de mais um. Em cada esquina tem mais um com a Bíblia, em cada esquina tem mais um, abrindo uma portinha, colocando uma placa de igreja, e chega lá, meu Pai, as pessoas simplesmente são prisioneiras, que não pode isso, não pode aquilo, e é doença para cá, doença para lá. Mas isso está amarrado, meu Pai, porque agora nós vamos nos levantar para ser de fato um povo livre. E quem é livre liberta, meu Pai. Quem é livre, aonde ele vai, ele exala o teu perfume, a tua luz que resplandece sobre ele apaga as trevas. Então, meu Pai, para que o teu nome fique glorificado, eu te peço que o Senhor nos liberte agora. Liberta nosso coração, meu Pai. Liberta a nossa alma, liberta a nossa mente, liberta, meu Pai, os nossos pés, para que não sejamos escravos nem prisioneiros dos Hitlers dessa vida, para que não venhamos estar, meu Pai, arraigados dentro de uma palavra que não é verdadeira, mas sim na tua palavra, mas sim, meu Pai, junto do Senhor, de forma, meu Pai, que se o diabo estiver no nosso caminho, ele vai cair por terra amarrado. Se, meu Deus, se tem uma doença, essa doença está amarrada agora, seja curado agora, seja livre agora. Se há, meu Deus, uma maldição que foi proferida, se há um trabalho de feitiçaria, está desfeito agora, em nome de Jesus. E nada vai nos abalar, nada vai nos impedir de alcançar, meu Pai, o plano que o Senhor tem para se concretizar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que hoje fique feita a diferença aqui, meu Pai, no Japão, daqueles que são nascidos de Ti, daqueles que não são. E esses que são nascidos do Senhor, que sejam eles, meu Pai, aqueles que vão levantar essa igreja. Renova essa igreja, meu Pai. Faz uma igreja muito mais forte, que a glória da última casa seja maior do que a primeira. De forma que em muito pouco tempo, meu Pai, nós possamos ver o Teu povo Te glorificar. Nós possamos ver o Teu povo contar grandes testemunhos. Que haja grandes coisas, meu Pai. Grandes portas abertas para o Teu povo. Meu Pai, abençoa essa ceia. Abençoa esses elementos. São tão simples, meu Pai. São tão simples, meu Pai. Às vezes, ao olharmos para as igrejas no Brasil, a gente sente até um pontinho de inveja, porque lá na Santa Ceia, meu Pai, são milhares de pessoas que estão lá sedentas da Tua palavra. Mas aqui, meu Pai, as pessoas têm medo, certamente porque já são prisioneiras,
Mas aqueles que vieram hoje, meu Pai, vieram porque creem, vieram porque estão na fé. E aqueles que estão na fé, meu Pai, vão crescer, vão florescer e serão a luz para os gentios nesse mundo. Então consagra este pão, consagra esse suco, meu Pai, que sejam esses elementos para te glorificar no nome do Senhor Jesus. Diga assim seja. Assim seja. Vamos passar com o corpo de Cristo. Só não coma agora que a gente vai fazer uma oração para abençoar. Em nome de Jesus. Receba o sangue de Cristo. 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 Receba o sangue do corpo de Cristo. Receba o sangue de Cristo. Vou deixar aqui depois. Feche os olhos então agora. Meu Deus, eis aqui, meu Pai, um pedaço de pão tão pequeno. Ele não é suficiente, meu Pai, para alimentar o corpo físico de ninguém. Mas ele é mais do que suficiente para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Porque ele é o teu corpo. É o teu corpo, meu Pai, que foi dado por nós. É o teu corpo que cura, é o teu corpo que liberta. Se o Senhor libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, quando nós comermos esse pedaço de pão, que para muitos, meu Pai, lá fora não significam nada, mas para nós significa, meu Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Quando nós comermos deste corpo, que haja em nós uma força tão grande, uma alegria tão grande, meu Pai, que nada nesse mundo possa abalar a nossa fé. Que nenhum problema, meu Pai, nem mesmo a morte venha tirar de nós a certeza da Tua grandeza. Então nós levantamos este pão, porque nele, meu Pai, está contida a Tua presença. Que sejamos todos abençoados, meu Pai. Que sejamos todos cheios da Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Coma do pão agora, por favor. Obrigado, meu Pai. Esse pão é força para a gente, Senhor. Nada vai nos aprisionar, meu Pai. Nada vai impedir a nossa vitória, meu Deus. Nada vai impedir que a gente possa levar à frente a Tua palavra. Levante o cálice. Porque por causa desse cálice, o diabo tem raiva da gente. Porque o diabo pode resistir à palavra. O diabo pode resistir à oração. Mas o diabo não pode resistir o sangue de Cristo. E quando nós bebemos do sangue de Cristo, então todas as maldições da nossa vida são apagadas. Então todos os pecados são remidos. Todas as forças espirituais têm que sair. Meu Deus, que este cálice esteja agora cheio da Tua presença, seja igual fogo. Quando nós comermos, meu Pai, que ele venha incendiar a nossa alma, incendiar com uma fé tão grande, que a gente possa, meu Pai, caminhar sobre as águas, que a gente possa fazer o impossível. Por isso eu te peço que este cálice seja ungido e consagrado nesse instante, para sermos todos cheios da Tua doce presença. Beba agora do cálice. Obrigado, meu Deus. Agradeça a Ele agora. Faça a tua oração agradecendo a Ele por esse dia. Agradeça a Ele porque Ele te chamou aqui para te abençoar. Obrigado, meu Pai. Eu me sinto feliz, meu Pai, de estar aqui. São 2h30 de trem, 2h30 para vir, 2h30 para voltar. Mas é tão bom, meu Pai, saber que alguém aqui está ouvindo a Tua palavra. Que a família do Marcos, a família do Rodrigo, estão recebendo, meu Pai, a Tua palavra. Estão sendo alimentados, estão sendo, meu Pai, nutridos. Talvez a palavra que eu falei hoje, amanhã já não se lembre mais. Mas o corpo espiritual deles já estão cheios da Tua presença, estão fortalecidos, para que a gente possa, meu Pai, ser luz, para que a gente possa Te glorificar, não com palavras, porque palavras são palavras, meu Pai, mas o Senhor vai nos encher o coração de uma alegria tão grande, que vai mudar a tudo à nossa volta. Então, meu Pai, enche o nosso coração do Teu Espírito Santo, aleluia. Batiza agora, meu Pai, com o Espírito Santo a Tua igreja. Batiza agora com o Espírito Santo os Teus servos. Que o nosso coração se encha dessa alegria, aleluia.
Que a gente possa ver, meu Pai, a cada dia o brilho do Senhor em nossas vidas. Que a gente possa caminhar, meu Pai, com a certeza de que nós somos os escolhidos do Senhor. Que o Senhor nos chamou. E por isso hoje, meu Pai, nós temos a ousadia de entrar na Tua doce presença. Glória a Deus. Hoje nós podemos chegar à Tua face. Hoje nós não precisamos de um homem para falar conosco, porque o Senhor fala diretamente aos nossos corações. E a alegria, meu Pai, porque servimos ao Senhor, porque nós te servimos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, mas também com a nossa própria vida, que é o mais importante. Nós te servimos com o nosso coração, meu Pai, te servimos com tudo que somos. Então nos abençoe e nos encha da Tua doce presença, meu Pai. Muito obrigado. Meu Deus, muito obrigado por esta refeição, por esta presença maravilhosa. Nós saímos daqui revestidos, meu Pai, da Tua glória. Nós saímos daqui com uma alegria imensa dentro de nós, por saber, meu Pai, que o Senhor nunca vai nos deixar abandonados. Antes, pelo contrário, o Senhor vai nos encher sempre da alegria da salvação. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Diga assim seja. Graças a Deus. Amém. Pode me dar um copinho aqui, deixa eu guardar. Já pegou? Podem sentar, por favor. O que Deus faz, o homem não pode fazer. Aquele a quem Deus abençoa, o homem não pode amaldiçoar. Nenhum pastor tem poder para amaldiçoar o povo de Deus. Nenhum pastor tem poder para abençoar o povo de Deus. Quem abençoa é o próprio Deus. Quem tira é o próprio Deus. Então nós temos que ser fortes. E ser forte significa caminhar segundo essa palavra. Se a minha palavra permanecerdes em vós, então vós sereis meus discípulos. Se essa palavra permanecer em nós, nós somos os discípulos dele. E essa palavra diz que nós temos que ajudar o que está fraco. Nós temos que fortalecer o que está fraco. Quando Pedro, não sei se vocês já leram isso, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus ressuscitou e depois ele chamou Pedro num cantinho e disse: Pedro, vamos conversar? Sim, Senhor. E disse: Pedro, tu me amas? E Jesus perguntou para Pedro, olhando nos seus olhos: tu me amas? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Ele disse: então quando tu te converteres, já leram isso? Então quando tu te converteres, tu fortalece os teus irmãos. Mas Pedro já estava com Jesus há quanto tempo? Há mais de 3 anos. E não era convertido ainda. E Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Pedro disse: mas Senhor, já lhe disse, eu te amo. Então quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E pela 3ª vez ele perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro baixou a cabeça e disse: Senhor, eu te amo. Ele disse: então Pedro, fortalece os teus irmãos. Salva, ajuda a salvar, liberta. E Pedro, a partir daquele dia, transformou-se num dos maiores discípulos do Senhor Jesus. Pedro, que negou a ele, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não quero ser crucificado igual ao meu Senhor, porque eu não sou digno. Ou seja, então tudo muda quando de fato a gente tem um encontro com Deus. Você quer saber se a pessoa tem um encontro com Deus? Você quer saber o segredo da conversão? Então você tem que ir diante de um espelho e olhar para a tua cara, para a tua face, e ver se você consegue enxergar a velha criatura, uma nova criatura. Quando você se olhar no espelho, você vai perguntar para si próprio: aquele ali sou eu? A nova criatura? Ou esse ali é aquela velha criatura com os mesmos defeitos e falhas do passado? Eu tinha um gênio forte. Aí você olha no espelho: não, hoje o meu cachorro me deu uma bronca e eu nem esquentei a cabeça. Não, olha, hoje deu vontade de pegar o pescoço daquele miserável. Então você vai analisar você mesmo, porque você que tem que dizer se você já teve um encontro com Deus ou não. Quem pode te julgar? Quem pode apontar o dedo para você? Ninguém. E se alguém te apontar o dedo, saiba de uma coisa: essa pessoa não tem autoridade alguma
ou nenhuma para te julgar. Só quem pode fazer isso é o próprio Deus. Então o segredo da conversão é eu me olhar no espelho e não me reconhecer mais. Se eu me olhar no espelho e dizer, meu Deus, olha como eu mudei. Não é o corpo, não é a cara, porque como é que fala? O cabelo branco chega, o cabelo cai, a ruga aparece, o olho desce, a boca murcha. Não tem jeito, isso aí é natural. Isso aí ninguém tá livre. Mas você vai se olhar e vai dizer assim, não, essa aqui não sou mais eu. Há alguns anos atrás eu era duro, eu era rude, eu era ignorante, eu era frio, eu era uma pessoa calculista. Agora não, agora eu só tenho um sentimento no meu coração que é de poder ajudar as pessoas. Porque a maior prova da conversão é quando você quer ajudar alguém. A maior prova de que a pessoa é convertida, você vê, outro dia eu vi um indivíduo, estava na cadeira de rodas, cadeirante. No Brasil vocês sabem que é muito difícil, né? E ele caiu ao descer do ônibus e as pessoas passavam assim e o indivíduo tentando se levantar, não teve uma pessoa com coragem de segurar nos braços dele e levantar. Aí eu te faço uma pergunta: que tipo de gente que o mundo está formando? O indivíduo é cadeirante, está lá com a cadeira de rodas, está no chão e as pessoas passam, sabe, se desviam e não tem coragem de ajudar aquele indivíduo. Se fosse você ajudaria? Então, aí é que você vai perguntar para si próprio se eu estou ou não, de fato, mudado. Amém? Entenderam, sim ou não? Sim. Como é que o evangelho ele é muito simples, né? O evangelho não tem mistério, não tem segredo. Você não tem que saber todos os versículos de ponta a ponta. Você precisa aprender 3 coisas. Eu não posso ser prisioneiro. Eu não posso estar preso pelo diabo, pelos sentimentos, pelo amor a este mundo, pela vaidade, pelo desejo de poder. Eu não posso ser aquele que menospreza a palavra de Deus. Eu tenho que amar a Deus, honrar a Deus, eu tenho que servir ao meu Deus, eu tenho que dar meu coração, a minha vida para ajudar as pessoas, e eu tenho que andar segundo essa palavra. Acabou. Você vai ser abençoado em tudo que você fizer. Você vai ser luz aonde você estiver. Aonde você pisar, vai dar luz. A sua fábrica, ela vai ser uma bênção por sua causa. Outro dia me perguntaram assim: o senhor crê que que não existe de fato pessoas insubstituíveis? Será que existe alguém insubstituível? Sim ou não? Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Existe alguém insubstituível? A gente aprende que não é? Tá bom, e seu pai? E a sua mãe? E o seu filho? Alguém substitui eles? Não, então existem pessoas insubstituíveis. Então nós temos que quebrar esse tabu. Por exemplo, Jesus é insubstituível para mim. Então ele é insubstituível. E pode ter certeza que você também é insubstituível para alguém. Então todos nós somos insubstituíveis. Todos nós somos insubstituíveis. Todos nós somos pessoas que não são insubstituíveis, não são por outras pessoas trocadas. Eu não sou trocado, você não é, você não é, você não é, você não é. Sempre para alguém você é muito importante. E quando a gente ajuda a salvar uma alma, nós somos insubstituíveis para aquela pessoa também. Porque elas vão ser gratas a você por toda a sua vida. Amém? Então, eu vou pedir a sua oferta, o seu dízimo, se você trouxe, porque a única coisa que nós temos hoje aqui é isso. São as poucas ofertas, os poucos dízimos daqueles que são fiéis. E nós estamos indo com essa força para frente. Nós vamos crescer com isso. Porque para Deus o que importa não é a quantidade. Para Deus o que importa é a qualidade. O que é a qualidade? A qualidade não é quando eu pego tudo que tenho e dou. É quando eu pego o melhor que eu tenho e dou. É quando o melhor é uma moeda, mas ela é dada com todo o meu coração. Ela é dada pela obra de Deus. Não é dada para o pastor. Vamos construir a igreja. Vamos fazer um quadro novo na igreja. Aí a pessoa dá oferta. Essa oferta Deus aceita? Aceita, mas essa não é a oferta que agrada a Deus. A oferta que agrada a Deus é aquela que não tem nenhuma pretensão. É aquela que eu vou dar só porque eu amo a casa do meu Deus. Amém? Feche os seus olhos, Espírito Santo. Então abençoe, meu Pai, tudo e todas as ofertas que forem dadas pela Tua obra, os dízimos, o coração do Teu povo, meu Pai, seja muito abençoado.
Não importa a quantidade, meu Pai, o que importa é que o teu povo te serve. E aquele que te serve, o Senhor honra. Aquele que te serve, o Senhor jamais deixará fazer falta. Por isso, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, não deixa chegar nenhuma oferta aqui, meu Deus, que não seja para a tua obra, que não seja utilizada para salvar almas, que não seja, meu Pai, utilizada para o mantimento da tua obra, que se for dada alguma oferta, meu Pai, e for mal usada, que o Senhor arranque de mim a salvação, para que eu, meu Pai, nunca mais peça nada a ninguém, porque a tua oferta é sagrada. Aquilo que o Senhor faz, meu Pai, pela tua obra, pelo teu povo, é para que todo aquilo que for dado seja revestido na salvação de almas. Então, meu Pai, reverta hoje em almas cada oferta que for dada, meu Pai, que sejam almas salvas nesse país. E cada um que ofertar para salvar almas, que a salvação na família deles seja recíproca, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, se alguém tem alguma oferta e quiser doar, se alguém trouxe o seu dízimo, por favor, coloque aqui sobre a palavra de Deus e nós vamos já fazer a oração da fé para a gente ir embora para casa. Pegar o trem ainda, 2h30 de viagem. Muito bem. Então, na semana que vem, nós já alugamos aqui o local de novo. Se vocês conhecem alguém que estão afastados, convide. Mas eu convidei, não tem problema. Mas a gente vai convidar de novo. Uma hora eles vêm. Se não vier, convide quem não era da igreja, convide uma pessoa que não é da igreja. Não importa, gente. Para nós o que importa, ou para Deus o que importa, é que almas possam conhecer o nosso Deus. Amém? Tá certo? Vamos ficar em pé então, por favor. Obrigado, meu Pai. E voltamos para casa felizes, Senhor. Felizes porque o Senhor nos encheu o coração da Tua presença, do Teu Espírito. Nós estamos alimentados, somos iguais àquela criança que queria tanto comer um sorvete e o Senhor nos deu 1 litro inteiro de sorvete, meu Pai, para nos abastecer, ficarmos cheios. Nós estamos cheios da Tua presença, meu Pai, no bom sentido, nós estamos fartos, meu Pai, das Tuas ricas bênçãos, e isso é maravilhoso, porque há pessoas lá fora, meu Pai, que dariam todo o Seu reino para estar aqui e não conseguem, mas nós vamos chegar a elas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, leva-nos para casa, guarda-nos, dai-nos uma semana abençoada, dai-nos uma semana feliz, dai-nos uma semana, meu Pai, renovada, para que a gente possa produzir, crescer, glorificar o Teu nome. Muito obrigado, meu Pai. Leva Teu povo em segurança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado pela água, obrigado pela presença de vocês. E vamos estar aí, vamos estar lutando. Já estou vendo um local aqui, quem sabe a gente consegue alugar. Se conseguirmos alugar, a gente vai abrir uma igreja aqui. Então vai depender de diversas coisas, mas uma coisa é certa, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo que a gente pede, Ele dá, Ele concede. Às vezes não é no nosso tempo, às vezes é no tempo de Deus. Mas o que a gente não pode perder nunca é a certeza de que Ele já abençoou. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado.